Última pergunta, é muito específica, mas eu queria que você desse uma ampliada nela. No fundo, é uma questão bem brasileira. Quer dizer, o Alessandro Almeida pergunta assim: cotas raciais. Cotas. Reparação de erro histórico ou segregação racial? Amplia essa questão para cotas em geral e se você puder, contextualiza na nossa situação contemporânea. Olha, assim, primeiro tem estudos nos Estados Unidos de universidades já comparativos. O meu colega João Pereira Coutinho já deu isso pelo menos 2 vezes na coluna dele, mostrando desenvolvimentos, diferenças entre universidades que assumiram cotas raciais nos Estados Unidos e universidades que não assumiram cotas raciais nos Estados Unidos, e o resultado da população, por exemplo, negra americana, em universidades que têm cota e universidades que não têm cota, mostrando que mesmo universidades sem cota, você tem um maior desenvolvimento de estudantes, né, de chegar a cargos importantes e tal. Fora esse dado que o João Pereira tem se dedicado, né, o lisboeta lá, que escreve Terça-feira na Ilustrada, eu não acredito nesse conceito de reparação histórica. Eu não acredito nesse conceito. Por exemplo, eu acho que esse é um conceito que existe para criar burocracia, alimentar ressentimento. Por exemplo, no caso dos índios, por exemplo, acho que os índios têm que ser assimilados ao Brasil, igual a todo mundo. Porque a história é assim, as relações entre as culturas. A gente é um animal promíscuo, a gente se mistura, um fica parecido com o outro, e não sei o quê. Então, essa ideia de que você tem que criar espaços isolados, sejam cotas geográficas, no caso, para manter uma cultura existindo como uma espécie de parque temático, né? Que você fica fechado, você fica fechado lá dentro. Na realidade, é claro, eles acabam montando formas de sobrevivência, porque eles são gente que nem nós. Então, eles aproveitam aquilo que inventam para cobrar pedágio disso, pedir dinheiro não sei para quê, porque tem que viver. Fazem acordos, às vezes, com empresas europeias, né? Então, assim, que inclusive tem interesses econômicos relacionados à Amazônia e problemas do verde no Brasil, não sei o quê, tal capital verde e tal. Então, eu acho que as cotas raciais, elas, na realidade, elas introduzem. E veja, o que eu quero dizer é o seguinte: os alunos, às vezes, os alunos se acomodam a isso, e acomodam no bom sentido. Eu não acho que necessariamente cotas raciais em todos os lugares cria racismo no cotidiano. Eu já vi não criar, certo? Eu não acho que esse é o problema principal. Eu acho que o problema principal é, primeiro, porque ela fere a lógica do mérito, que é uma das poucas coisas que a gente precisa levar em conta. O conceito de mérito e a relação com mérito. E depois ela está baseada num conceito que me parece podre, uma metafísica podre, que é a ideia de que você tem que ficar reparando o que aconteceu historicamente. Eu lembro que na Flip, de uns 2 anos atrás, o João Pereira estava aqui, quando a gente estava lançando Porque Virei à Direita, lá na Casa Folha, e a gente participou de uns debates, e na hora dele... teve um sujeito que estava na plateia que virou para ele e cobrou dele reparação pela colonização, porque ele é português, né? E assim, ele deu uma resposta que um amigo meu, professor de Sevilha, tinha dado para uma brasileira em Sevilha uma vez sobre Cortés, que foi assim: olha, se a gente entrar nessa matemática, então nós vamos levar embora a civilização também, já que foi nós que trouxemos. Né? Então, assim, entra numa discussão que parece uma conversa de doido. Isso daí, reparação pela colonização. E outra discussão é: o Brasil foi descoberto, foi achado, aqui já existia população indígena. É claro que existia população indígena aqui, é óbvio, né? E que eles não têm que morrer, eles têm que viver do jeito, dentro da sociedade que nem nós. E também essa coisa, não, é racista, é exterminista, sei lá, e fica tentando colar a ideia de que quando você diz, não, todo mundo deve ser igual perante a lei. Trabalhar e ser igual perante a lei. Agora, fica uma discussão, eu estava escutando isso outro dia num rádio, num táxi, uma professora falando isso. A discussão era: por que é importante não saber quem descobriu o Brasil? Olha a frase, hein? Por que é importante a criança não saber quem descobriu o Brasil?
É estranha, né? Por quê? Porque saber quem descobriu o Brasil significa que você tem preconceito. Pedro Álvares Cabral é uma figura que chegou aqui, mas já tinha gente vivendo aqui. Agora, dizer que o Brasil, na realidade, é uma criação moderna, que é uma sociedade que nasceu da Revolução Comercial Europeia, da interação entre portugueses, grosso modo, portugueses, negros e índios, e depois outros grupos europeus que vieram para cá. Ou seja, o Brasil não era o Brasil, que Pedro Álvares Cabral não chegou no Brasil. Ele chegou numa praia, que tinham grupos vivendo com suas culturas lá, históricas, né? E que ele trouxe uma série de coisas, inclusive gripe, uma série de problemas, mas ele trouxe uma série de coisas que acabou construindo o país que a gente tem hoje. Então, querer dizer que você é bem educado se você é uma criança que não sabe quem descobriu o Brasil, antes de tudo, me parece uma perda de tempo enorme. Né? Isso que me irrita um pouco, às vezes. Um dos grandes problemas dos meus colegas é que você pode falar qualquer besteira. Isso é o argumento do Sowell, que eu estou falando aqui, do livro dele. Esse é outro livro, Os Ungidos. Não é o livro que eu estava citando. O Sowell, aquele americano, ele diz assim: o problema de muitos intelectuais, professores da área de humanas, é que você pode falar o que quiser numa aula, nenhum avião vai cair por causa disso. Agora, se você ensinar um moleque a pilotar o avião errado, o avião cai. Se você ensinar um moleque a calcular errado a ponte, ela cai. Se você ensinar um moleque a transplantar o coração errado, o cara morre. Agora, você pode dizer que a sociedade justa é assim, que a sociedade do futuro é assado, que você deve discutir exatamente se a pessoa ela é assim, ou ela é construída assim, ou é a sociedade que constrói, 20% dela, 73% da sociedade, 17% da cultura, e aí você fica e gasta um tempo, e eu acho que um dos grandes desserviços dessa cultura toda de esquerda aí é transformar nós intelectuais em seres anóditos, completamente anódinos e meio anêmicos, sabe? Sem ter que digerir nada da vida real, digamos assim. Você cria um mundo à parte e começa a falar como é esse mundo.